Alguém dá mais? Vocês estão tímidos, gente. Oh, meu Deus. É isso mesmo. Mas a palavra em si, sacramento, ele falou para vocês? Não? Então eu vou falar agora. Sacramento significa tornar sagrado, né? Algo que é comum e que se torna então sagrado. É isso que significa sacramento, né? Tornar sagrado, é a palavra que vem do latim. Sacramento, tornar sagrado. E quantos são os sacramentos da igreja? 7, muito bem. Agora eu quero ver se vocês vão saber me dizer quais são então estes sacramentos. Agora o bicho pega. Batismo. Não, pera, vamos fazer uma coisa. Vocês que estão nos assistindo, vai falando aí também entre vocês. A gente não vai estar aqui ouvindo, mas quem tiver aí com vocês vai estar. Então vamos voltar de novo. Vamos lá. Batismo, Eucaristia, confirmação, que é a crisma, matrimônio, ordem, falta 2, confissão, unção. Parabéns! Vocês vão ter que agradecer a Valéria que ela está aqui afiada, tá bom? E vocês também, o seu Roberto também, então eu estou aqui ressaltando. Aí vocês vejam aí no grupo de vocês quem foi que ressaltou. Parabéns também aos demais que foram falando. É isso mesmo. Então são 7 os sacramentos. Nós participamos de todos eles? Nós participamos de todos os sacramentos? A ordem. E a ordem, né? Os civis não, né? Somente aqueles que são chamados a ordem, né? Que são os padres e os bispos, né? Que são aí, e os diáconos também. E esse é um fato engraçado. Tem uma classe de pessoa, única classe de pessoa que passa por todos os sacramentos. E eu vou dar um bombom para quem adivinhar quem é essa pessoa. Essa classe de pessoa que está aí na ordem, né? Ele é um civil, mas ele passa por todos, inclusive a ordem. Ele é ordenado também. Tem matrimônio, tem ordem, é tudo. Ai, meu Deus, é muito chocolate. É muito chocolate, oh meu Deus. Tá bom, fica na próxima aula, tá bom? O diácono ele é a pessoa que passa por todos os sacramentos. Isso no caso do diácono permanente, né? Porque tem o diácono, aquele que é somente por um tempo. Ele se torna diácono para depois ser ordenado então presbítero. O diácono é então da classe de pessoas que passam por todos os sacramentos, né? Lembrando que o papado não é uma ordem, porque a gente fala, não, a pessoa pode ser então presbítero, depois ele pode ser bispo e depois papa. Papa não, papa é um título, não é uma ordem. Não existe uma ordenação de papa, né? Não, o papa foi ordenado, no caso, vamos pegar aqui o nosso último, né? O Papa Francisco. Ele não foi ordenado papa, ele foi, né, eleito papa, é um título, tem né, essa é a classe de título. Para então a ordem quando chega no bispado. Aí sim eles refazem tudo de novo. Tudo de novo não, né? Fazem então a ordem ali. Mas nós não vamos falar de todos eles, porque o nosso tempo é curto também para falar, mas vamos falar de alguns desses 7 sacramentos, que são então divididos, né, em algumas etapas. Aí na apostila de vocês podem acompanhar, que é a iniciação cristã, que começa então pelo batismo, a confirmação e a Eucaristia, a cura, né, os sacramentos então de cura, que é a penitência e a unção dos enfermos, e os sacramentos de missão, que vai na ordem então, na linha, né, do matrimônio e ordem. Matrimônio, né, para aqueles que desejam então contrair o matrimônio com uma outra pessoa, e ordem aqueles que são chamados a se dedicar à igreja, né, somente à igreja, ao serviço do Senhor. Então são as 2 vocações específicas. Porém, nós vamos nos deter hoje nos sacramentos que conferem a graça, que é o capítulo 10 da apostila de vocês. Os sacramentos que conferem a graça, eles são divididos em 2 fases. Sacramentos que conferem, que aumentam a graça, mas hoje nós vamos tratar então sobre os que conferem a graça. E a Juliana na semana que vem, aliás vai ser gravado, mas então a Juliana na semana que vem vai gravar para vocês os sacramentos que aumentam a graça. Mas nós vamos então começar a falar do sacramento do batismo. Eu estou falando muito alto, estou quase deixando vocês surdos? Tá bom, se eu começar a ensurdecer alguém
alguém, levanta a mão aí. Vocês de casa também, né? Liga, chama alguém no WhatsApp, fala, Gabi, tá me deixando surda. Faz uma plaquinha, levanta. Então nós vamos falar sobre o sacramento do batismo. Ele abre as portas para todos os outros sacramentos. Sem ele, não haveriam os outros. Porque uma pessoa que ela não é batizada, ela não pode receber os outros sacramentos. Então a porta para de todos os sacramentos é o sacramento do batismo. E aí nós vamos então dar uma olhada por que então que é necessário ser batizado. Por que esse sacramento é tão de fundamental importância para todos nós? Então aí tem a citação logo aí na apostila de vocês de Atos 2,38. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então, todas as pessoas, todo ser humano precisa ser batizado, né? Aqueles que concordam, claro, com a fé, aqueles que receberam a fé, precisam receber o batismo sacramental, para que ele então deixe de ser simplesmente, né, uma criatura e se torne um filho de Deus. Ele seja então adentrado aí no corpo de Cristo, né, no corpo mesmo da igreja. Então, todos nós nascemos, gente, de uma forma natural, né? Se não houver bagunça, se não houver a vida na graça, todo mundo é a mesma coisa, né? Vai nascer no ciclo natural, ele vai crescer, vai nascer, crescer e depois ele vai morrer. Esse é o ciclo natural. Porém, nós não vivemos apenas no natural, vivemos? Não, né? Nós vivemos também pela vida da graça, a vida sobrenatural, e é aí então que entra o batismo. Por que se tornou necessário o batismo? Porque houve o pecado. E quem foi aqueles primeiros que pecaram? Adão e Eva, exatamente, os nossos pais. Deles nós herdamos o pecado. De Adão e Eva nós herdamos então o pecado, né? Uma herança que eles nos deixaram, mas que foi resgatada pelo Senhor, por Jesus Cristo. Porém, Deus criou o homem, o primeiro casal, os nossos pais, Adão e Eva, totalmente em plena comunhão com Deus, né? Eles viviam em plena comunhão com Deus. Porém, na liberdade deles, eles pecaram. E esse pecado deles influenciou toda a humanidade. Não é isso que aconteceu? Então todas as pessoas são pecadoras. Por quê? Porque eles já faz parte da nossa natureza, porque os nossos pais pecaram. Então a gente diz assim, todo mundo depois de uma certa idade, não, todo mundo desde a hora que nasce mesmo, né? Desde a hora que ela nasce, que é gerada. É isso que vai dizer o salmista, ele é pecador, já minha mãe me concebeu. Então desde a nossa concepção, nós já somos pecadores. Tirando Maria Santíssima, Nossa Senhora e Jesus, do restante, né? Então todos nós estamos condicionados a isso que nós falamos aqui, que é o pecado original. Existe então esse pecado original, nós vamos descobrir o que é então este pecado, né? Por que ele existe? Enfim, e até mesmo aí vocês vão ver, a gente pode dizer, né? Por quê? Lá Adão peca e eu ainda tenho que sofrer as consequências. Lá tem culpa que Adão pecou porque quis, mas as consequências do ato de Adão, ele influencia aí toda a vida da humanidade. Assim como, vocês vão ver esse exemplo mesmo aí na apostila de vocês. Quando um pai, por exemplo, comete um pecado grave, sei lá, né? Aqui é esse exemplo mesmo, ele é viciado em jogo ou em outro tipo de vício. O vício é dele, não é verdade? Mas quem sofre a consequência? É só ele? Toda a família, em todos os tipos de pecado, não é verdade? Uma família às vezes que é cometida pelo adultério, por qualquer pecado que seja, a pessoa cometeu, mas todo mundo sofreu a consequência daquilo, não é verdade? Quem já passou por isso sabe como é. E então é assim que as coisas acontecem, né? Assim que a vida é. Então os nossos pais pecaram, mas a consequência do pecado dele paira então, né? Sobre todos nós. Mas então o Senhor Jesus, ele veio para poder refazer, né? Refazer esse nosso laço de pecador, nos tornando então pessoas que pudessem ter de volta essa comunhão com Deus. Passamos então, né, dessa criatura doente para sermos de volta os filhos santificados de Deus. E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre o batismo e o pecado original. Vocês podem acompanhar aí na apostila, na página 36. Então, primeiramente, o que é o pecado original?
o pecado original e ele é um dogma de fé, é algo que existe verdadeiramente. Então eu já nasço pecadora, né? Eu já sou pecadora desde nascença, desde pequenininho. Por isso é errado dizer que aquela criança não tem pecado. Por mais inocente, menor que ela seja, ela pode ainda não ter o pecado na consciência, mas o pecado original ela tem, né? A condição de pecadora ela já tem, porque todos nós estamos assim, né? Submetidos ao pecado. E aí nós vamos ver que o pecado original não é uma coisa que nós podemos tocar e ver, mas é uma ausência de Deus na nossa alma, no nosso ser, porque é isso que o pecado faz, né? Ele começa a criar lacunas dentro de nós, dentro do nosso coração, começa a fazer interrupções entre eu e Deus, né? Entre a minha vida e a vida de Deus. Nós fomos constituídos para isso, para que o nosso ser, para que o nosso coração, o ser humano, todos em geral, para que haja harmonia. Todo ser humano gosta disso, né? Gosta que haja paz na sua vida, que haja tranquilidade, que haja harmonia, que as coisas fluem de forma harmônica, independente do seu credo, independentemente se ele nem credo não tem, né? Não crê em nada, o credo dele é não crer em coisa nenhuma. Todo mundo tem esse desejo do bom, do belo, do que traz paz, do que traz harmonia. E o pecado destrói justamente isso, desde os mais pequenos, né, até os mais velhos, né? Mas aquela, vou pegar assim, sei lá, da minha família, mas minha avó é tão velhinha, não tem pecado nenhum, não. Tem sim, todos nós temos pecado, né? Não adianta a gente querer esconder e dizer, eu não tenho pecado, eu tenho sim. Como havia, né, a justiça original de Deus, Deus que era justo, existe também então o pecado original, que nós herdamos, como nós já falamos, dos nossos queridos papais Adão e Eva, né? Eles pecaram e nós sofremos hoje ainda essa condição. Porém nós vamos ver que tudo isso pode ser restaurado nas nossas vidas e no nosso coração. Antes disso, gente, eu queria falar para vocês, é muito importante depois durante a semana, quando vocês forem estudar aí nas apostilas de vocês, vocês conferirem essas citações que está aqui do catecismo. Mesmo se você não tem ainda um catecismo assim, na internet é muito fácil de encontrar, no site do Vaticano mesmo vocês encontram. É muito importante porque ele dá base naquilo que nós vemos aqui, né? E ele torna mais claro aquilo que o tempo não dá, aquilo que a limitação, né, da nossa inteligência também falha. É muito importante. E não tenha medo, porque o catecismo ele é bem simples. Se às vezes tem dificuldade de ler e tal, pede para o filho, pede para o líder de célula, pede para alguém te auxiliar. É muito importante pegar essas citações que a apostila de vocês dá, né? Então o nosso curso aqui é de terça, mas precisa que o empenho de vocês seja aí também ao longo da semana, né? Se não todo dia, pelo menos, peraí, deixa eu dar um recapitulado, o que foi que eu aprendi? Porque como diz São Pedro, nós precisamos estar sempre prontos a dar as respostas das razões da nossa fé, né? Por que eu creio desse jeito? Por que eu creio no pecado original? Que besteira, negócio de pecado original, que mundo vocês vivem, vocês já ouviram isso? Que século você vive? Parou lá atrás essa daí. E eu preciso então dizer que não, que existem coisas que são atemporais, não mudam nunca. O homem pode se modernizar, pode, sei lá, né, tanta coisa que existe hoje, ou pode até voar, mas existem verdades de fé que não mudam e nunca vão mudar, nem com o tempo. Então vamos lá. Aí agora nós vamos falar de um ponto muito fundamental. Não, antes disso, gente, vamos pegar aí na nossa Bíblia 1 Pedro 3:21. Eu queria ler com vocês essa passagem. Que nós vamos ver aí sobre esse batismo, né, das águas, esse mergulho que nós vemos aí. 1 Pedro 3:21. Então diz assim: aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Cristo.
Então eu queria trazer aqui algumas coisas importantes. Primeiro, que a água, o batismo, aliás, ela é dada primeiro pela consciência de que Cristo ressuscitou. Só existe batismo porque Jesus morreu e ressuscitou. No nosso batismo nós vivemos isso, né? Quando eu vou usar essa linguagem e depois eu vou explicar para vocês. Quando nós somos mergulhados na água, né? Nós entramos ali com a nossa morte, morri para esse mundo, para as coisas deste mundo e nasço, né? E volto então como uma pessoa nova, nascida em Cristo. Eu participo no meu batismo do mistério de Cristo. Quando nós formos participar de um sacramento do batismo, né, das nossas crianças, de amigos próximos, netos, filhos, sobrinhos, seja como for, tenhamos essa sensibilidade de entender o rito e de mergulhar naquele mistério. Quando eu vejo, né, aquilo acontecendo, aquela pessoa saiu então da situação de morte, mesmo que ela seja uma criança, para ressuscitar com Cristo, o seu Filho de Deus. E aí diz assim: Gabi, mas então é necessário mergulhar, enfia a criança dentro da água e tira. E pode acontecer assim, eu já fui batizada de todo tipo, né? De mergulhar a criança na pia batismal e levantá-la, mas também um pingo de água na cabeça. Qual dos dois foi mais válido? Os dois. Tanto faz. Sabe por quê? Porque a graça não está na água, né? A graça, eu digo, o dom, não está na água, né? Porque se fosse assim, era só mergulhar ali na pia e vou me batizar. Opa, sair batizado. Não, a graça está na água, não. A graça está no mistério, né? No sacramento, de entender que ali vem o Cristo. E às vezes vem pessoas nos dizendo: mas como que é isso? Tinha que ter, nem joga, nem mergulhou, só jogou um pinguinho d'água na cabeça. E por acaso a graça está na água ou está na revelação do Cristo, né? Então não importa. Mesmo porque se fosse num lugar então que não tinha água, a pessoa não pode ser batizada, ela ia acontecer o que com ela? Sei lá, vamos usar uma suposição: a pessoa mora numa terra seca, num lugar que a água é muito escassa. Meu Deus, e agora? Tem que mergulhar essa pessoa, vai mergulhar ela onde? Bom, vamos mergulhar na caixa d'água, depois a gente bebe a água, né? Não, então não importa o tanto de água que seja, né? Se é mergulhado, se é derramado um pouco na cabeça, não tem problema. O que é necessário ali é que haja uma pessoa, um sacerdote ou alguém enviado pela igreja para poder conceder a graça do batismo e outra pessoa ou outro ser que quer, que deseja. Não importa se ele seja criança ou se ele seja um adulto. É comum de nós católicos batizarmos crianças. Por que nós batizamos crianças, né? Esse é o ponto. Porque nós somos a única igreja cristã, né, que batiza criança, né? Nós batizamos as crianças, nós esperamos elas se tornarem adultas ou esperar uma certa idade para que elas possam receber o batismo. Não, a gente desde pequena, a gente pode, aquela criança já pode ser batizada, ela já pode ser levada ali à comunhão com Deus. Então por que, gente, que a igreja faz isso? De onde vem essa fundamentação? Não teria a pessoa que se decidir se ela quer ser católica para ela ser batizada? Então nós vamos ver um pouquinho disso, porque esse é um ponto que nós somos muito contestados, exatamente. Mas como assim você batiza a criança nem quer ser católica e você vai lá e batiza? Então nós vamos ver um pouquinho disso sobre batismo de crianças, né? Por que nós batizamos a criança? Então a primeira coisa é que as pessoas dizem: mas por que vai batizar uma criança? Ela não tem pecado? A gente já aprendeu que sim. A criança, ela traz o pecado original, senão ela não pecou propriamente, mas ela traz a herança do pecado. Lembra daquele exemplo que nós damos, né? Um pai que comete um erro em casa, aquilo passa por toda a família sente. Assim também é o pecado original. Vamos pegar aí Salmo 51, 7, bem rapidinho. Se você não achar, não tem problema, eu leio, você apenas acompanhe, só para a gente trazer o embasamento bíblico disso. Salmo 51, verso 10. Foi 10 que eu falei? Desculpa, 7. Tudo bem. Leiam aí para mim, vocês que estão em casa podem ler também, 51, 7. Qualquer um, primeiro que achar aqui, pode ler, por favor. Exatamente. Então, de fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia que foi concebido. Então, o rei Davi já disse isso. Tenho sido mal desde sempre. Existe a inclinação
quem que vai batizar, mas isso é um engano. Por quê? Porque desde o instante da vida somos pecadores. Então, gente, olha aqui, se por um lado nós somos pecadores desde pequeno, por que eu não posso receber a graça salvadora desde pequena? Por que eu tenho que esperar ficar grande primeiro? E aqui entra outro ponto. Qual é a mãe que espera o filho crescer para decidir se comer é bom? Já tentaram fazer isso? Vocês têm filho? Tomara que não, né? Eu rogo a Deus que não, porque se fez essa experiência não deve ter sido boa. Não, né? Pelo gosto das crianças, vocês que têm filho, o que eles iam querer comer? E a gente também, eu e o Caio aqui, que ainda não temos filho, a Adriana, né, que já está prestes, você em casa, nós só queríamos comer o quê? Pirulito, né? Me dá um pirulito o dia todo, mãe. Comer açúcar, eu adorava comer açúcar quando eu era criança. Minha mãe me chamava, quando eu fazia alguma coisa que ela queria, ela me dava uma colher de açúcar escondido. E não importa, criança só quer o quê? Doce, 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 doce. E vocês dão doce o dia todo? Não, por quê? Porque vai matar a criança. A gente tem consciência disso. Então, o pai, ele sabe o que é bom para o seu filho. E ele não dá para o seu filho somente aquilo que o filho quer, que o filho acha gostoso, mas ele dá aquilo que ele tem consciência de que o salvará, de que o fará forte, o fará ficar bem. Por isso também nós damos a ele a nossa fé desde pequeno, desde criança. E depois ele continua dando os passos na igreja, né? Vem a Eucaristia, vem o sacramento da Crisma. Então eu não preciso esperar. Eu não preciso esperar o meu filho crescer para depois batizá-lo. Não, se ele já é pecador desde pequeno, ele precisa conhecer a graça da salvação desde pequeno. E aí tem outra coisa também, né? Que nós podemos ver. Os judeus, por exemplo, como que eles faziam? Eles já tinham essa consciência que toda criança já nascia pecadora. Então eles faziam o quê? Circuncidavam as crianças, né? Exatamente, cortavam um pedacinho, né? Cortavam um pedacinho, vocês entenderam? Era uma galinha, né? Um pequeno. Para quê? Para justamente dizer isso, né? Para ter esse entendimento. Ali não tinha sacramento, não existia sacramento, porque a gente tem que se lembrar sempre disso. A graça sacramental veio após o Senhor Jesus. É Ele que nos traz essa graça, é Ele o sumo sacerdote. Porém, desde lá, desde aquela época, já se levava a criança para isso, né? Para que pudesse ser assim, opa, peraí, né? Ele nasceu então com o pecado original, porém, ele pode ficar livre da ira de Deus, né? Ele precisa ficar livre da ira de Deus. Então, basicamente, né, nós temos que nos apoiar nessa facilidade, ou aliás, nessa verdade, né? A criança já nasce pecadora, nascendo pecadora, eu tenho que anunciar a salvação para ela desde pequenininha, não vou esperar ela ficar para ela decidir simplesmente isso. E outra coisa que nós podemos ver também, que em Jesus Cristo todos eram batizados, são as revelações bíblicas disso, né? Que quando Jesus entrava numa casa, quando Jesus mandou que fosse batizado, ele mandou que fosse batizado todas as pessoas que estivessem na casa. Não importa, ele não especificou, ele não falou, só os adultos vão ser batizados, viu? Não batizem, se tiver, não. Deixou livre, exatamente. Entrou numa casa, vão ser todos batizados. Qual que é na família, gente, numa casa que não tem criança? Vocês conhecem alguma? Porque eu não conheço, né? A minha família mesmo, quando se reúne, fala, gente, o que está acontecendo aqui? Então, se a igreja compreende, a igreja entende que o batismo ali, desde aquela época, já era dado para os pequenininhos também, já era dado para as crianças. Se a gente for ver em Atos dos Apóstolos, quando São Pedro está lá reunido lá na casa de Cornélio, ele convida então toda a família de Cornélio. Quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês, para a gente ver que não era só alguns, só os adultos, né? Atos 10. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu só aqui achar. Aqui. Então, lá no versículo 44.
Aliás, né, nós vamos ler aqui do 47. Essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficassem ali. Se vocês forem ler aí, ó, a partir do 10, aqui não dá tempo aqui a gente pegar todo o contexto. Anotem aí para vocês lerem em casa. Atos 10, Pedro e Cornélio. Vai falar justamente disso. Eles entraram então, Pedro entrou na casa de Cornélio e ele foi um dos primeiros fora, né, daquele grupo dos não-judeus que foram então batizados. E Pedro batizou então Cornélio e toda a sua família foi batizada. Quando diz toda a sua família, não especificou. Olha, só os adultos, ou só os que têm cabelo longo. Não, todos incluía crianças, incluía todo tipo de gente, né? Todos que estavam ali aceitaram então o batismo, o novo batismo, né? O batismo de Jesus, o batismo das águas, mas com o poder do Espírito Santo. Aí uns pode dizer assim, mas e Jesus? Porque Jesus foi apresentado no templo e foi batizado por João. Porque não é assim? Nossa Senhora apresentou Jesus e São José apresentou Jesus no templo e Jesus adulto procurou João para ser batizado. Aí está o segredo. Primeiro, que o batismo de São João, não era sacramental. O batismo de São João não tinha o mesmo poder que o batismo em Jesus tem. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. O batismo que João dava era o batismo simplesmente, não apagava, como se diz, o pecado, né? Era um batismo simbólico, diferente do batismo cristão. O batismo cristão tem a graça salvadora, lava o homem do seu pecado, traz ao homem essa comunhão, essa relação com Deus. Mais pra frente um pouquinho nós vamos ver a diferença do batismo de João e o batismo da igreja, né? Depois de Jesus. Então o batismo de Jesus não tem nada a ver com o batismo sacramental, não é verdade? Porque Jesus não precisaria ser batizado. Jesus por acaso tem pecado? Não, Jesus só fez aquilo para demonstrar, tá? Então não vale, esse discurso não vale. Quando vocês forem pegar aí, gente, a apostila, por isso que é muito importante vocês estudarem mesmo ela, grifarem, sabe, risca toda mesmo, porque não tem problema, para vocês entenderem, vocês vão conseguir captar coisas ainda mais infinitas disso, né? Ainda coisas mais relevantes que eu não consegui talvez expressar e falar aqui para vocês. Mas enfim, vamos adiante um pouco, vamos falar sobre a grandeza do batismo, né? Então aqui a igreja, né, nos traz essa posição, compararmos o batismo com a adoção, né? Na adoção a criança adotada, né, é sinal de predileção de um casal. Mas por mais que o casal ame a criança adotada, nossa, ela ama, o coração dela sangra por aquela criança, mas ela consegue dar o mesmo sangue que corre nas veias dela, só corre no sangue da criança? Não, por mais que ela ame, e independente do laço de sangue, né? Às vezes ama até mais do que pais sanguíneos, né? Ama verdadeiramente, porém o que corre ali dentro da veia daquela criança não tem nenhuma compatibilidade com os pais adotivos dela, né? Nós vemos dessa maneira, as suas características físicas, tudo, ninguém jamais vai poder mudar isso. Porém, a diferença então com Deus vai adiante. Por quê? Aí aqui eu quero ler com vocês para eu não me perder e vocês compreenderem então o que eu quero dizer. Só a grandeza do batismo não para na adoção. Só que a grandeza do batismo não para na adoção, pois existe ainda a transmissão do caráter de Deus e suas características. Então, na adoção, por mais que um pai ame, se dedique pelo filho adotado e tenha ele como filho, né? Porque a gente conhece casais que adotaram crianças e sentem aquele amor, né? É a mesma coisa, não sabe diferenciar, é algo que vem de Deus, não tem explicação. Apesar de que as características físicas continuam exatamente distintas. Se o casal é negro e adotou uma criança loira, a criança vai continuar loira. Se o casal é loiro e adotou uma criança negra, a criança vai continuar sendo negra. Isso não vai alterar, não vai mudar. Porém, o batismo muda. Quando nós somos batizados, quando nós somos inseridos
vida da graça, nossa característica muda. Por quê? Porque nós começamos então a ser forjados no caráter de Deus. Eu começo a ter as minhas características mudadas. Eu passo então de ser essa criatura esquisita que eu era para ter o caráter de Deus. Porque quando nós não temos Deus, nós somos pessoas esquisitonas, né? Eu falo, meu Deus, que bicho esquisito é aquele? Porque vive fora da vida da graça. Então nós precisamos ter essa consciência. Se na adoção natural a criança não recebe as características físicas, né? Não recebe o mesmo sangue dos pais e tal, na nossa adoção como filhos de Deus, né? No nosso batismo, nós recebemos a característica do Pai. O Pai que nos ama, que revela o seu amor e me forja, me faz parecido com Ele, traz em mim o mesmo pulsar, o mesmo pensamento dele. E isso está em nós, né? O caráter batismal, o poder de transformar o homem, de tirar o homem da sua condição e trazer ele para uma condição nova, uma condição de filho de Deus. Algo que ninguém pode tirar de batizado, viu? O batizado, ele pode renegar de novo a sua fé, porém a graça de Deus vai estar lá, dentro dele. Ele pode deixar Deus, enfim, e começar, quanto mais você se afasta de Deus, menos parecido com Deus você fica, porém ele um dia foi ungido, um dia ele foi separado para Deus, né? Ele precisa voltar, o seu coração tem sede de Deus, ainda que ele mesmo não perceba. E aí eu tinha falado para vocês que nós íamos falar rapidamente das diferenças então do batismo de João e do batismo da igreja. Nós precisamos sempre olhar, porque na Bíblia diz assim, mas espera aí, como que o batismo veio só depois de Jesus se João já batizava? Porém, nós temos que nos lembrar sempre que a figura de João Batista deve nos remeter, sempre que ele é o precursor, aquele que vem preparando os caminhos de Jesus, aquele que vinha para anunciar. Ele mesmo disse, eu não sou digno de nada, né? Desculpa, porque aqui eu citei Pedro, né, como João, mas ele dizia isso, eu vim para preparar o caminho dele, né? Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Enfim, então vamos ver aí, no quadradinho aí na página 39 de vocês, aí, ó, tá vendo, gente? Tem aí escrito diferenças do batismo. Vocês acharam aí, né? São João, gente, ele já tinha tudo isso claro na mente dele, viu? Não pense que ele era confuso. E agora, será que o meu batismo... Não, ele tinha tudo claro. Quem fazia a confusão toda eram os discípulos, né? Não sabia o que acontecia e tal. Então, João Batista, vamos ver aí as diferenças do batismo de João Batista. Nele, o batismo dele era desígnio de Deus só para aquele tempo, para aquela ocasião. Tem a citação bíblica, nós não vai ter tempo para a gente pegar. Na igreja, é desígnio de Deus para os homens de todos os tempos. Por quê? João Batista, ele era imortal? Não. João Batista ia morrer. Quando ele morresse, não teria mais como batizar ninguém. Porém, com o Senhor Jesus, não. Todos os homens, né? É uma graça perpétua. Vai continuar. João Batista era realizado na água. Somente tinha sinal de penitência. Lembra que eu falei? Não revia o pecado. Era só penitência. Era uma forma penitencial. Não tinha graça salvadora. São João Batista não poderia fazer isso. Na igreja é ministrado do Espírito Santo e sela a conversão do homem. O homem que é mau, mas deseja ter um coração parecido com Deus. E João Batista não comunicava a graça de Deus. Como na igreja, comunica a graça de Deus e a vida nova. Traz vida nova para a pessoa. De João Batista não tinha como, né? São João não poderia fazer isso. João Batista, e esse, gente, é um fator muito importante para nós no tempo atual. Para João Batista, o batismo não passava de um rito exterior. Hoje em dia nós vemos muito isso acontecer, quando, infelizmente, porque o batismo, o sacramento que abre a porta para todos os outros batismos, às vezes a gente vê
né, depois de Jesus na igreja, lava todos os pecados do homem. Tudo isso que a gente falou, cada um desses passos vocês podem ver aí na apostila de vocês, tem um embasamento bíblico. É muito importante que depois vocês vão lá sem preguiça nenhuma, né? Expulsa o espírito da preguiça, fala, saia de mim, mochileiro, na hora que eu pego a apostila para estudar. Não sei se vocês passam por isso, né? Horas do estudo bíblico. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Não expulsa o espírito da mochileira na hora da gente estudar. Porque eu falo isso porque eu também já passei por isso, eu passo de vez em quando, eu sei como é. Falo, guardar, meu Deus, não me deixe cochilar. Mas enfim, gente, a questão do batismo é algo tão intenso e é tão gratificante para nós que se nós compreendêssemos o dom de Deus ali contido, acho que nós iríamos querer participar de vários batismos de pessoas só para ver, né? Oh meu Deus, acabou de sair da condição dele, de criatura, para se tornar, então, criação de Deus, filho de Deus. É muito lindo, gente, né? Então, a partir de hoje, quero convidar vocês que estão aqui, vocês que estão me assistindo, a gente mergulhar nessa graça. Faça um propósito com você. Quando eu for no batismo, mas eu vou mergulhar na graça. Principalmente para aqueles que não sabem de nada, né? Porque a gente às vezes vai e fica, meu pai, o que aquele pai está fazendo, Jesus? O que aquele padrinho está fazendo? Você fica até preocupado, né? Eu já vi isso lá. Mas você faça o propósito de quando você vê uma criança sendo batizada, ou às vezes um pouco mais velha, eu já fui batizada, já tinha 10 anos. Porque meus pais eram bem rápidos. Então eu lembro de tudo do meu batizado, né? Mas eu gostaria de ter sido batizada pequenininha, mas fui batizada grande, mas não foi por nada na questão de fé, não. Era só mesmo porque meus pais eram bem lerdinhos. E aí eu falo, eu quero participar bem, eu quero ver bem. A partir de hoje, quando eu for participar de um batismo, eu quero entrar na graça. Mesmo que eu não conheça aquela criança, às vezes a gente vai na missa e aquela missa está tendo batismo. Eu vou entender, eu vou dar graças a Deus. Quando o padre levantar, geralmente eles levantam, né? Ou mesmo quando a criança for batizada, você olhar, você fala aleluia. Não precisa gritar alto não, tá, gente? Porque você pode assustar as pessoas ao seu lado, mas você dê graças a Deus por aquilo. Fala, bendito seja Deus. Ali acabou de cair os grilhões do pecado original, e veio uma vida nova para aquela pessoa. A gente precisa começar a ver os ritos litúrgicos que nós participamos de forma sobrenatural, de forma espiritual. Tudo, gente, vai ganhar um novo sentido para a gente. E agora nós vamos falar de um sacramento que nós recorremos sempre. Alguns sacramentos a gente recebe uma vez só na vida, não é verdade? O sacramento do batismo, a gente só recebe uma vez, ninguém é batizado 2 vezes. Em Efésios 4:5 diz isso, há um só batismo. Existe vários. Então me batizei hoje, mas não valeu muito, eu quero ser batizado de novo, né? Mesmo, gente, que aquele padre que me batizou, o quê? Aquilo? Não valeu, deixa eu até ser padre, né? Às vezes a gente olha, por quê? Para o homem, para a pessoa que está lá. E é o homem que batiza? Não, quem batiza é o Senhor Jesus, que está ali naquela pessoa, né? Às vezes é um padre, às vezes pode ser, em alguns casos, pode até ser alguém enviado pela igreja, não necessariamente um padre, e em casos extremos, qualquer fiel. Se você conhece uma pessoa, ela não foi batizada e ela está em vias de morte, e você tem a fé, você pode levar o batismo para ela. Se não tem outra opção, se não tem jeito, não tem quem a batize, e a pessoa quer ser batizada e não tem como, qualquer um de nós podemos levar a graça do batismo para aquela pessoa, né? Claro que isso são em situações extremas, né? Eu não vou sair batizando todo mundo por aí, opa, posso batizar agora. Mas em alguns casos, sim, né? E isso eu recebi inclusive da minha família, porque a minha família toda cresceu ali na zona rural, não sei o que, longe, padre, só quando marcava, né, batizado comunitário, não era nem casamento comunitário, era batizado, né? Juntava todos ali daquela região para batizar. Eu aproveitava, né? Fulana vai casar, eu fui batizada assim. Meu tio ia casar e aí já aproveitaram então o casamento dele para batizar várias crianças e eu estava no meio ali. E às vezes, então demorava para vir, minha mãe me contava isso, né? Falou, quem batizou fulano foi seu avô, estava na hora da morte e tal. Por quê? Porque não tinha quem, para a pessoa não morrer sem a graça do batismo, um fiel, um civil, mesmo que não tenha ordem, ele pode então levar o batismo para aquela pessoa. Mas tá bom, vamos então falar do sacramento da penitência, porque eu tenho poucos minutos. Eu nem perguntei quanto tempo eu tenho, eu já estourei. Eu sei lá também. 8 minutos? Tem que acabar 9h30? Jesus, obrigada, tá bom. Sacramento da penitência é o sacramento que a gente recorre sempre, tá? Então, esse sacramento
né? Eu e Deus resolve muitas coisas, mas no sentido do sacramento, da penitência, não. É necessário eu falar para... E nesse caso, só mesmo um padre, só alguém que recebeu a ordem, né? O sacramento da ordem. Não vale outra pessoa. Não, a Cris está aqui, ela é bem santinha, gente, ela vive na Fanuel, vamos confessar com ela mesmo porque vale. Não, precisa ser aquele que seja um representante do Senhor Jesus. Aí alguns dizem, mas para que isso, gente? Né? Se eu falo direto com Deus, para que eu vou me confessar com o homem? Pecador que nem eu. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito. Mas você vai se confessar com o homem. Ele peca que nem você. Mas eu não estou olhando para aquela pessoa que está ali nele, eu reconheço o Cristo. O mesmo Cristo que disse, vocês terão autoridade de perdoar os pecados, né? Por quê, gente? Isso aqui eu vou ter que dar bem rapidinho aqui. Vocês vão ver ali toda essa explicação que as pessoas vêm dizer. Para que esse negócio? Não existe mais rito, o tempo foi rasgado de alto a baixo. Jesus já livrou tudo isso. Agora eu e Deus. Preciso mais de homem nenhum para mediar nada. Estou errado, totalmente errado. Não sejamos orgulhosos, não caiamos nesse tipo de pecado que é gravíssimo. E aí vocês vão ver na apostila de vocês o mistério do véu do templo, o que significa realmente isso. Por que eu não posso usar essa desculpa para dizer que eu posso me confessar diretamente com Deus? Página 40. Aí você vai levar você a entender o sacerdócio no Antigo Testamento e no Novo Testamento, lembrando que Jesus é o novo sacerdote, o novo e eterno sacerdote. Vamos continuar aqui. Então, leiam em casa, isso aí vai esclarecer muito das dúvidas de vocês, mas eu quero me atentar aqui com vocês em alguns pontos. Lembrando que foi o próprio Senhor Jesus que nos disse, nós participamos do ministério apostólico do Senhor, porém alguns de forma separada. Aliás, desculpa, do ministério apostólico não, sacerdotal. Nós formamos um povo sacerdotal. Nós somos sacerdotes, reis e profetas, né? Mundos do Senhor. Mas significa que, então eu posso sair me confessando com qualquer um? Não, tem que ter, senão você vai ser, vocês estão rindo, eu falei pra vocês, eu tenho que falar tudo em 5 minutos, vocês vão ter que sair daqui compreendendo. Mas significa que eu posso sair me confessando para qualquer pessoa? Não, tem que ser aquele que recebeu a graça da ordem, aquele que encarou o sacerdócio então como parte do ministério de Cristo e foi separado para aquilo, né? Para aquele sacramento específico. Então tá, vamos lá. Que é muita coisa, eu quero pegar uns pontos que não dá e eu tô com medo de não dar tempo. Então tá, portanto, não basta não basta eu dizer assim, não, mas eu já estou arrependida. Deus sabe quanto eu me arrependi. Vou lá na capela, choro. Válido, pode rasgar seu coração lá, mas você vai continuar com o seu pecado lá, né? Ainda dentro de você. É necessário eu ir até o homem, porque Jesus disse que nós seríamos apresentados diante de um juiz. E Jesus é o juiz. Porém, aqui na terra, ele ainda deixou seus para que tivesse essa função. Vocês vão conseguir ver isso na apostila com mais calma. Porém, quem é meu juiz quando eu estou sozinha falando dos meus pecados? Ninguém. Eu mesmo, não é? Eu falo, estou eu, pecadora, né, me confessando comigo mesma. Eu vou escolher meu pecado, né, para não pegar mal. Sei lá, eu roubei. Eu roubei, gente. Eu entrei no mercadinho, boa sorte, e peguei uma bolacha da igreja. Aí então eu estou arrependida de verdade, né? Meu Deus, olha, me perdoa, Senhor, como eu pude fazer? Que pessoa que eu sou? Não, mas espera aí. Tava R$5 a negresco. Gente, então quem me roubou primeiro foi o mercadinho. Eu começo a justificar, porque eu sou meu juiz, não é? Eu sou meu juiz, eu falo o que eu quiser. Eu começo a dar justificativa. Às vezes a gente não vai confessar assim. Então, tá, sabe o que é? Porque assim, o meu irmão do céu, aquilo, pelo amor de mentira do céu. Aí não tem jeito, eu tenho um papo na cara dele mesmo. Eu já preparei o terreno, né? Preparei o terreno para dizer assim, olha, eu fiz, mas tinha uma culpa ali. Quando eu coloco no próprio
Então, eu já peguei aqui. Era domingo, mas eu tinha muitas coisas para fazer, não deu tempo eu ir na missa. Eu não santifiquei o dia santificado. Errei. Então, tenho que falar, não adianta só eu citar o pecado, né? Aí eu peguei contra a castidade. Tenho que falar, então, é porque eu forniquei. Entendeu, gente, o que quer dizer? É falar mesmo, sem medo. E por isso que é constrangedor. E por isso que hoje em dia as pessoas dizem que você tem que ir direto. É muito mais fácil, não é verdade? Se fosse assim, oxe, beleza. Deus me perdoa, Senhor. Não que não haja, gente, arrependimento de verdade. Às vezes a pessoa pega, mas não há um juiz. Você não tem alguém que te fale, olha na sua cara e fala, você estava errada mesmo, viu? Você estava errada por isso e por isso e por isso. Porque é duro você ouvir, gente. É bom quando o padre, você pega aqueles padres que vai lá a fundo e fala, uma vez eu vi. Ele falou, pois é, você sabia se você morresse hoje por causa disso aí, você ia pro inferno? Ui, Deus, ainda bem que eu não morri. Mas é difícil. E é uma vergonha, gente, que nos dá, porque a gente tem que ter isso. Eu tenho que ter essa consciência. Se eu vou para o sacramento da penitência, eu tenho que ir com o coração penitente. Tem que haver no meu coração arrependimento. Eu tenho mesmo que me humilhar. Pecar é bom, na hora de me humilhar lá. Então, confessar como sacerdote, como homem que é pecador, mas ali ele representa a figura de Cristo, é como se eu estivesse olhando para o Senhor, eu rasgo meu coração, eu tenho essa coragem, então também eu recebo a graça de Deus. Porém, uma vez que eu me confessei mesmo diante daquele homem pecador, mas ali representando o Cristo, fui perdoada, mas as marcas ainda existem, não existe? Não é assim que a gente aprendeu? Eu fui para o confessionário, me confessei, o padre me deu a absolvição, o pecado já não existe mais, mas as consequências deles existem, não é verdade? É como um ferimento, gente, você se cortou, cicatrizou. Existe mais ferimento ali? Não, mas existe uma marca, não existe? Fica lá, né? Pode usar cicatriz gel, sei lá o que, né? Mas a marca vai ficar lá, de alguma forma. Nem que seja debaixo de 7 camadas, mas está lá ainda a marca. É exatamente isso que acontece. Por isso também que o padre nos dá a penitência. Você se confessou, mas vem também, ele deu então a absolvição e te deu uma penitência. E você precisa cumprir, seja ela qual for. Ó, você tem que rezar 3 Ave Marias. Só isso? Nem vou rezar, porque uma penitência dessa, pra quê? 3 Ave Marias? Eu rezo o rosário todo dia. Não, eu vou sair, né? Saiu da confissão, vou pro banco da igreja, geralmente, né? A gente se confessa assim, ou se não é na igreja, lá foi um lugar campal, vou fazer, vou para um lugar retirado e vou fazer. O padre pediu para fazer isso, então, mesmo que seja, ele pediu para eu ler o Salmo 151. Eu vou fazer, e vou fazer com o coração contrito. Senhor, eu venho aqui diante da tua presença, porque eu pequei, o Senhor me perdoou, mas as marcas do pecado ainda existem dentro de mim, e eu quero me livrar delas, né? Então, é justamente para isso que nós temos que encarar essa questão da penitência, né? Não importa qual seja, você pecou, então agora você vai ter que dar esmola para fulano. Enfim, essa que o padre deu, eu tenho que procurar. Eu livrei aqui uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Seguinte, que diz assim. Na apostila vocês vão ver a fundamentação bíblica da penitência. É muito importante vocês pegarem as fundamentações bíblicas, porque geralmente nós somos questionados assim, mas isso não está na Bíblia, não é verdade? Então é bom vocês saberem aonde está na Bíblia também as fundamentações. Apesar de que vocês viram aqui que nem tudo que nós vivemos está na Bíblia, não foi verdade? Porque a tradição da igreja, você está aprendendo isso algumas aulas atrás. Aqui, ó, lá no finalzinho da página 42, diz que no caso, né, diante do sacerdote, eu sou curado, né? Não sou apenas ali perdoado, mas também houve uma cura dentro do meu coração. Agora a decisão é sua. Permanecer no engano e sofrer, se auto-iludindo, achando que já está perdoado com este conceito nada cristão de graça barata, onde basta frequentar um culto ou celebração para se sentir livre do pecado e seguir a verdade, munindo-se de uma perfeita humildade e com autêntico arrependimento e confissão, vê-se livre de seu pecado. Eu li fora do contexto, mas quer dizer isso. Agora, cabe a vocês se avaliar. Opa, peraí, o que vale mais? Vale mais eu ir somente eu sozinho
viu? E igrejas cristãs, porque é o que mais existe. As denominações cristãs, todas elas sustentam isso. Não precisa se confessar com o homem. Preciso sim. Eu preciso também me humilhar, passar pela vergonha e um juiz dizer para mim: esse pecado aqui eu posso perdoar, esse pecado não. Porque vocês sabiam que existe pecado que o padre não pode? Pecados graves, gravíssimos, né? Condições muito graves. Uma pessoa cometeu, por exemplo, um aborto. O padre pode confessar ela uma vez. Se ela cometeu 2 vezes, não. Ele não pode mais. Tem que ser levado a uma autoridade maior da igreja, que no caso é o bispo. Porque ele que vai dizer: opa, peraí, né? E em casos de pecados gravíssimos, nem mesmo o padre, às vezes, ele não pode. Ele vai te dar uma orientação do que você deve fazer, do bispo que você deve procurar, que caminho você deve trilhar para isso. Então, por isso, gente, a gente não pode cair nessa farsa de dizer assim: basta eu ir eu mesmo sozinho lá, eu e Deus e tudo. Enfim, quando devemos nos confessar? Sempre que estivermos em pecado mortal. Porém, os veniais também são importantes, porque o pecado mortal é aquele: pequei, cometi um pecado mortal, morri, certamente vou para o inferno. Então, são vários, depois vocês vão poder ver eles aí, o que se enquadra então nos pecados mortais. E o pecado venial são aqueles pecadinhos mais cotidianos. Significa que é um pecadinho, pecadinho. Não, é um pecado, mas ele, cometendo ele dia a dia, ele vai criando lacunas no meu coração e vai fazendo eu me afastar de Deus. Um pecado venial, por exemplo, não rezar, né? Não ter o hábito da oração diária. Eu preciso ter um momento com Deus. Fui hoje, não rezei amanhã, dormi demais. É um pecado venial. Se eu morrer hoje e eu não tinha rezado, porque eu podia rezar, pode ser que eu não vá para o inferno mesmo, né? Não vai me levar para o inferno. Porém, se eu começar a não rezar, eu não estou tendo mais contato com Deus, eu não estou mais conseguindo tocar o Senhor. Então, são pequenos pecados diários. Falando do meu irmão, falando mal do meu irmão, estou criando obstáculos entre eu e ele, entre eu e Deus principalmente. Então, de uma hora é um pecado venial, um pecado pequeno, mas vai se tornando a grande lacuna e vai me separando, me afastando de Deus. Aí depois vocês vão ver como são as 5 condições para uma confissão frutuosa. Vocês vão aí ver direitinho. Fazer um bom exame de consciência, ter uma contrição de coração. Não adianta vocês se confessar só por ir. É claro que nós devemos ir nos confessar sempre, mas antes de me confessar eu preciso pedir: meu Deus, e agora? Eu não estou sentindo nada, eu fiz aquilo e não estou sentindo arrependimento. Peça a Deus, fala: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu preciso entender que antes de ferir o outro, eu feri o coração de Deus. Eu olhei para a cruz de Jesus e não consegui compreender aquilo. Eu feri o coração do Senhor. Eu preciso pedir um arrependimento e Deus precisa então me dar. Já tem vários acenos ali, estou acabando. Ter um propósito firme de nunca mais pecar. Não adianta, gente: não, vou me confessar hoje, amanhã eu pego de novo e eu volto a me confessar. Está errado. Você já está pegando com vontade de pecar de novo. Não, cometi um pecado. Opa, peraí, eu não quero mais ser assim. Senhor, me ajuda. Mesmo que depois você caia. Mas você não pode ir se confessar: pequei, e você dizer assim: depois eu faço de novo e eu vou me confessar. Não, pode acontecer. Nós somos, dominados por erro, mas eu tenho que ter a convicção: não, eu pequei, mas não quero mais pecar. Fazer confissão auricular, que significa o quê? Com uma pessoa. Eu tenho que chegar e falar direto, pro ouvido dele: fiz isso. Cumprir a penitência. Lembra que eu falei para vocês? Imposta pelo sacerdote. Não importa se é rezar 3 Ave Marias, se é de joelho daqui até a basílica. Mentira, ele vai pedir isso para vocês, né? Mas não importa. Enfim, gente, esse é um sacramento que nós podemos voltar todo dia e temos que voltar a ele com contrição e com alegria. Eu era um pecador, Deus me lavou, me remiu do meu pecado, eu sou um homem novo, né? Na graça também da penitência, que é esse sacramento diário, eu posso passar por ele, passo pela cruz de Jesus e saio de novo vitorioso. E é uma graça que só nós temos, viu? É uma graça exclusiva, só os católicos, porque a vida sacramental, só quem vive também é a Igreja Católica. Todo mundo pode levantar o braço e dizer: Jesus é o Senhor. Só alguns têm a graça do sacramento, né? De tornar sagrada a vida cristã. Eu agradeço, desculpe a correria ter falado, às vezes se empolga num tema, não dá tempo no outro, mas a postura de vocês também é totalmente autodidática, né? Vocês podem pegar elas aí, pegar cada um desses pontos e façam isso mesmo, com verdade. Não estude somente aquilo que vai ser dado agora
Aqui, ó. Aqui, né? Isso.